E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós temos um unboxing da Hasbro, como você pode observar aqui na embalagem, Beyblade Burst Quad Drive. Temos o Destruction Bellfire B7, um Beyblade muito interessante e assim, é um Beyblade da Hasbro e nós sabemos que a Hasbro modifica bastante todas as mecânicas e sistemas que nós temos nas versões da Takara Tomy, portanto eu já quero deixar aqui um pequeno alerta para você. O jogo que a Hasbro oferece com esses Beyblades é muito diferente do jogo que a Takara Tomy oferece. Portanto, nós temos aqui performances diferentes, peças diferentes e ideias diferentes. Então esse é um produto diferente do que a gente está acostumado. Ele tem aqui uma função de 4 em 1 e a gente já vai entender melhor nas explicações. Eu gosto muito do formato da caixa. Aqui nós temos uma breve descrição das caixas, é claro, tem o adesivo aqui da importadora e também temos essa pequena parte da embalagem que nos mostra 4 formas de jogar. Temos aqui então os 4 modos diferentes do Destruction Bellfire. Eu quero elogiar muito porque a embalagem de Quad Drive me agrada muito, me lembra demais os lançamentos de Back and Shoot Beyblade lá dos anos 2000 que a Hasbro também fazia nessas cores aqui. Vamos abrir esse Beyblade e vamos explorar as peças, as mecânicas e vamos ver o que esse jogo, o que Quad Drive nos oferece. Bem, isso é tudo que vem na embalagem. Ele é um produto starter, então ele vem com o lançador, embora seja um lançador bastante básico, ele vem com layer, disc e driver, e essas peças a gente consegue desmontar e ter mais possibilidades de combinações de peças, aí uma das coisas que gosto em Quad Drive. Também vem com um manual de instruções, que não tem apenas as instruções de batalha e como encaixar a cremalheira no lançador e também questões de pontuação, mas ele também oferece todos os dados que nós precisamos para entender aqui as pontuações do Beyblade e também a montagem e como você vai encaixar cada peça para ter um modo diferente para esses Beyblades. Eu vou explicar com detalhes aqui, mas é sempre muito bom ter um manual aqui explicando como fazer, caso seja o seu primeiro Beyblade Burst Quad Drive. Recomendo que leia o manual com bastante atenção, ele também tem uma tradução para português do Brasil. E antes de prosseguirmos com a nossa análise, eu quero agradecer aqui a Base Store que tornou esse vídeo possível. Graças a eles eu consegui comprar esses produtos da Hasbro para avaliar aqui no canal e eu espero sinceramente que vocês curtam bastante esse vídeo. A Base Store é uma loja nacional que tem estoques aqui no Brasil, então a entrega acaba sendo muito mais rápida. Eles têm produtos oficiais importados da Takara Tomy, também tem Beyblades oficiais da Hasbro e arenas exclusivas. Recomendo bastante a Base Store, aqui tá o endereço da loja para você acessar, mas é o primeiro link aí na descrição, então acessa a loja, eu garanto para você que você vai ter aí muitas opções de Beyblade para comprar. Valeu, Base Store! Beyblade Burst Quad Drive é basicamente Beyblade Burst Dynamite Battle da Takara Tomy, só que na versão da Hasbro. Sabemos que a Hasbro costuma mudar bastante as mecânicas e mudar o sistema como um todo para que tenha um jogo próprio para eles. Então a gente precisa lembrar desse detalhe, estamos falando de um produto, de um sistema diferente. Esse é um produto starter, então ele vem com um lançador e um lançador que me parece bastante confortável, pelo menos mais confortável do que os que já foram lançados pela Hasbro. Nós temos aqui um lançador de dupla rotação, ou seja, ele consegue lançar Beyblades que giram à direita e Beyblades que giram à esquerda. Basta você encaixar a cremalheira, que também vem nele, na entrada correta. Ao encaixar aqui na entrada R, você vai lançar o seu Beyblade que gira à direita, e ao encaixar aqui na entrada L, você vai lançar o seu Beyblade que gira à esquerda. A cremalheira é o mesmo padrão que nós já conhecemos, bem simples, e também vem com aquela partezinha extra para a gente modificar aqui a rotação do Spryzen como nós tínhamos anteriormente. É um lançador bem tranquilo, parece ser bastante confortável, a pegada dele é um pouco melhor, é claro, eu tenho mãos bem grandes, então ele vai ficar um pouco pequeno, mas eu acho que a pegada dele é um pouco melhor do que os demais. Seguindo, vamos para o Beyblade de fato. Nós temos aqui uma estrutura muito interessante no layer, na camada de energia dele. Esse daqui é o Destruction Bellfire. Ele vem num recolor interessante até. Gostei bastante da combinação de cores aqui, em especial esse branco na base da camada de energia e também esse translúcido aqui no chip de direção. Mas essa é uma peça que você consegue separar em 3 partes diferentes. Então vamos começar separando elas. Você observa que na parte de baixo também tem aqui mais um aro plástico, onde nós vamos pressionar aqui para desencaixar ele e conseguir remover as peças todas.
Removendo assim, nós temos também como remover aqui o chip de direção, rotacionando e movendo a peça. A camada de energia, portanto, divide-se em 3 peças específicas, que é o chip de direção, a base da camada de energia e, por fim, o aro gravitacional. É importante lembrar que essas peças são customizáveis, você consegue trocar entre outras camadas de energia do mesmo sistema Quad Drive. Contudo, todas essas peças são plásticas. Começamos, portanto, uma breve análise aqui do chip de direção Bell Fire. É o nome da versão ocidental, da versão da Hasbro, do Belial. Então nós temos aqui uma peça bem interessante, é um chip de direção que gira à direita, então ele só vai encaixar, ele só é compatível com bases de camada de energia que também giram à direita. Ele tem alguns detalhes bem interessantes, o molde também é bem bonito se colocar aqui no reflexo da luz, e na parte de trás você tem primeiramente o código QR para você habilitar esse Beyblade no seu aplicativo de Beyblade Burst da Hasbro, e aí nós temos as clássicas lombadinhas, né, as travas aqui do chip de direção, que determinam se o Beyblade é mais fácil ou mais difícil de eclodir. Esse é o papel do chip de direção, definir para qual lado o Beyblade vai girar e qual é a intensidade de eclosão dele. Em seguida vamos para a base da camada de energia, uma base da camada de energia que gira exclusivamente à direita, então aqui nós temos o Rzinho cravado no plástico para determinar esse sentido de rotação. Esse daqui é o Destruction e é uma base de camada de energia voltada para ataque. Tem 3 pontas específicas aqui que tem pontos de impacto bem relevantes, mas é super leve e não tem assim um potencial ofensivo tão grande, porque apesar das pontas você vê que antes do ponto de contato tem mais uma pequena barreira aqui. Então ele vai atingir os oponentes com certa eficiência, mas ainda assim é possível que você tenha ataques menos poderosos. Com o tempo, essas pontinhas também vão gastando, né, com o contato que nós temos aí, porque Beyblade, afinal de contas, é um jogo de contato, mas de qualquer maneira, é uma base de camada de energia bem interessante para que você tenha mais movimentação. Lembre-se que um Beyblade mais leve tende a correr mais pela arena, e isso faz com que nós tenhamos um padrão de movimento um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais voltado para o lado agressivo do Beyblade. A parte de baixo é bastante oca, é claro, essa é uma base de camada de energia inicial, por isso ela é bem simples e também parece um pouco fina, mas não se preocupe, ela não vai quebrar, porque afinal de contas o jogo da Hasbro parece ser um pouquinho diferente e a maleabilidade desse material também é bem interessante. Ele não é um plástico seco que trinca e quebra com facilidade, ele é um plástico um pouquinho mais macio que aguenta alguns golpes, então estou bem satisfeito com a qualidade do material utilizado. Temos aqui o aro gravitacional, e essa é uma peça que causou bastante polêmica por aí, porque as pessoas acabaram comparando demais com a Takara Tomy, e eu até entendo os motivos. Na versão da Takara Tomy, essa peça aqui seria inteiramente de metal e define exatamente se o Beyblade vai estar no modo low ou high, porque vai trabalhar com distribuição de peso. Ele vai trabalhar literalmente com o centro de gravidade, e talvez por isso nós tenhamos o nome aro de gravidade aqui na versão da Hasbro. Essa daqui é a peça que representa a Armor 2, em teoria ele tem 2 pontos de peso que estabilizam aqui nas extremidades, e você tem uma melhor performance com ele, sendo mais equilibrado. Mas lembre-se, é uma peça plástica, então ele não tem um peso tão relevante para funcionar dessa maneira. Na verdade, o que essa peça faz mesmo é você poder configurar a sua camada de energia para que você ataque de ângulos diferentes no seu oponente. Durante a montagem eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito disso. Eu acho bem interessante a gente trabalhar um pouquinho a questão da verticalidade nos Beyblades. Vamos, portanto, à única peça de metal desses Beyblades Quad Drive, é o que determina o peso do Beyblade e também um pouco da aerodinâmica dele. Esse daqui é o Disc Nexus. Ele é um pouquinho diferente da versão da Takara Tomy, ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais fino, logo um pouco mais leve também. Ele é feito para o sistema Quad Drive, porque não precisamos de tanto peso nesse sistema aqui. A Hasbro mantém uma característica muito importante do jogo, que são os Burst Finishes, e isso eu quero elogiar. Então o Disc Nexus da Hasbro, ele é mais leve, mas ele ainda tem a mesma forma. Ele tem aqui pequenas asinhas em cima e umas asinhas maiores embaixo para fazer com que o ar passe por elas e ele tenha uma estabilidade melhor. Eu lembro quando o Dynamite Belial foi lançado e eu fiquei muito impressionado com a performance desse Beyblade em arena, porque ele era realmente excelente, e muito dessa performance a
gente agradece aqui ao design do Disc Nexus, que faz com que o ar passe por ele e ele tem aí uma excelente aerodinâmica nesse aspecto. Ainda assim é um disc bastante leve, mas é a peça responsável por dar o peso maior aqui do Beyblade. Por fim, nós temos a ponta de desempenho, que também pode ser dividida em duas partes. Notamos que ela é um pouquinho mais alta que as demais, isso porque ela tem uma peça extra, coisa que eu pensei que poderia acontecer pelas mãos da Takara Tomy, mas quem trouxe foi a Hasbro. Nós temos aqui uma divisão, então você pode remover a parte de baixo e aí você tem essa peça chamada de ponta blindada, que vai ter um padrão diferente de movimento graças à forma que ela tem. Esse daqui é mais voltado para um Quake, se você lembra do driver Quake, então a ponta é bem semelhante, mais voltada para ataque, com muito menos resistência. Já a ponta de desempenho, sem a ponta blindada, tem aqui um padrão mais de resistência. Essa daqui é provavelmente inspirada num Survive ou algo assim, e você tem essa ponta aqui que altera completamente a movimentação do Beyblade. É claro, nós temos uma ponta de resistência e uma ponta de ataque. Aqui então nós temos, portanto, duas performances diferentes, teoricamente dois tipos de Beyblade diferentes em um único Beyblade. Isso é bem interessante. Uma coisa que eu quero ressaltar e deixar aqui como muito positivo é a qualidade do material utilizado. Ele não parece ser um plástico barato, ele é um material de muito boa qualidade, inclusive aqui quando você pressiona a mola, você sente que ele é muito macio, não engasga aqui nesse movimento. Ele é muito bem feito, muito macio, uma peça feita com um material muito bom. Pelo menos a gente tem aqui a garantia de um produto de qualidade. Afinal de contas, sabemos o quanto a Hasbro modificou esse sistema em relação à Takara Tomy. Vamos, portanto, à montagem desse Beyblade. Ele tem várias peças, vários componentes, o que traz aquela ideia de 4 em 1 que nós vimos na embalagem. Primeiramente, ele tem sim o modo High e Low, assim como a versão da Takara Tomy, basta que você encaixe da maneira adequada. Então nós pegamos aqui a base da camada de energia e pegamos aqui o chip de direção. Se você encaixar o chip de direção na parte de cima, dessa forma, e aí você trava aqui, você então vai colocar o aro gravitacional na parte de baixo e você vê que tem aqui os encaixes certinhos. Você vai encaixar assim e pronto, você tem a sua camada de energia completa no modo mais baixo, no modo que eles chamam de Core, ou o modo núcleo. Esse modo faz com que os pontos de contato aqui do Destruction fiquem mais baixos e então ele vai atingir o oponente um pouco mais diretamente e aí vai causar aí provavelmente alguns bursts ou desequilibrar o oponente, mas a ideia é que os ataques dele vão um pouquinho mais por baixo, obviamente dependendo da configuração do seu driver. Então essa é uma das configurações que nós temos na camada de energia, que podemos configurar de outra maneira. Quando desmontamos aqui, removendo mais uma vez o aro gravitacional primeiro, né? Então a gente remove essa peça e aí consegue remover o chip de direção. Se você inverter e colocar o chip de direção por baixo, você vai encaixar ele dessa maneira e dar uma travadinha aqui dessa forma, então você terá espaço para colocar o aro gravitacional na parte de cima. Ao fazer isso, você vai colocar então os pontos de contato do Destruction mais para cima, e aí você vai fazer com que ele dê ataques que venham de cima para desequilibrar os oponentes. De novo, o jogo é diferente da versão da Takara Tomy, e o que você vai fazer aqui é trabalhar com o ponto de contato do Beyblade, se está mais para cima ou mais para baixo em relação ao corpo do Beyblade como um todo. Então, esse daqui é o modo Apex, e é um modo muito bom para que você consiga desestabilizar os seus oponentes. Vou manter ele aqui no modo Core para que a gente consiga seguir as nossas explicações. Temos a ponta de desempenho, como expliquei, numa versão que tem uma performance voltada para resistência e outra com uma performance voltada para ataque. Você vai escolher entre um desses padrões aqui e vai encaixar ou não essa pontinha aqui que fica sobrando, e para que ela não fique de fora, você pode encaixar ela aqui no lançador, dessa forma aqui. E aí você não perde ela, ela fica junto com o seu lançador e não atrapalha tanto na hora de lançar. Caso você queira encaixar ela na sua ponta de desempenho, você vai ter uma ponta de desempenho um pouco mais alta e um pouco mais agressiva, pelo menos no caso do Destruction Bellfire aqui. E aí nós temos o famoso Layer, Disc e Driver. Então a gente pode começar a encaixar como um Beyblade Burst que nós já conhecemos há tanto tempo, colocando o Disc e encaixando a ponta de desempenho e travando. As travas são muito
muito soltas, então eu imagino que o Destruction Bellfire vai eclodir com bastante facilidade. E nós temos aqui um dos modos dele, que seria o modo Core Plus. Core porque nós temos a camada de energia no modo Core, ou seja, com os pontos de contato um pouquinho mais para baixo, e Plus porque nós estamos utilizando aqui a ponta extra, a ponta blindada que vem nesse Beyblade. Então ele fica um pouquinho alto, mas ele tem os pontos um pouquinho para baixo. Se nós trocarmos essa configuração, nós teremos o Beyblade no modo Apex Plus, porque ele está aqui utilizando a camada de energia no modo Apex, muito mais alto se você comparar com a versão anterior. Então é aquilo que eu falei, os pontos de contato estão muito mais altos, e aqui a gente trabalha na verticalidade, então ele vai tentar desestabilizar os oponentes graças a isso. E é o modo mais alto, o Beyblade mais insano que você vai ver, uma montagem bem diferenciada. Uma coisa legal desse modo Apex aqui é que você pode utilizar qualquer outro disc lançado pela Hasbro no sistema de Beyblade Burst, porque ele permite, ele fica como se fosse um layer comum, um layer normal, e aí você consegue utilizar qualquer outro disc. Porém, se você colocar aqui no modo Core, você só vai poder utilizar esses discs de Quad Drive que são mais baixinhos, você não vai conseguir encaixar outro disc, então tome cuidado com essa configuração. Nós podemos ainda remover aqui a ponta blindada para ter outra performance, a performance de resistência, e aí nós vamos ter, encaixando aqui, nós temos o modo Core padrão desse Beyblade. Ou seja, já estamos no terceiro modo, e aqui nós temos o modo mais baixinho que esse Beyblade tem, numa performance de resistência, e aí nós temos os pontos de contato também voltados para baixo. Ainda podemos alterar aqui o nosso layer, como nós já sabemos, colocando ele no modo Apex apenas, sem o Plus, porque ele não tem a ponta blindada. Ainda assim, ele fica um pouco mais alto do que na versão Core, como você observa aqui, sendo compatível também com os demais discs lançados pela Hasbro, e ainda você tem os pontos de contato que batem mais por cima. Esse aqui seria o quarto modo que você tem nesse Beyblade. Lembre-se também que você só pode encaixar a ponta blindada quando você tá com o Beyblade desmontado, para não forçar a estrutura dele e não estragar nada, tá? E esse é o Destruction Bellfire B7, que vem nessa embalagem bem bonita e com uma cor muito bonita também. Eu adoro quando temos Beyblades brancos, tanto quanto temos Beyblades pretos. São extremos assim que eu gosto bastante nas cores em Beyblade. E temos aqui performances diferentes, muito diferentes se considerarmos as pontas. Isso é o que eu gosto em Quad Drive. Nós podemos alterar a performance do Beyblade, mas dentro do que Beyblade se propõe. Tudo bem que nós tivemos Hypersphere, por exemplo, que tinha performances completamente diferentes e inteiramente dependentes da arena. Aqui na versão Quad Drive você pode ter uma arena mais simples e ter desempenhos diferentes. Fora que eu acho muito legal, nós podemos trocar aqui a ponta blindada, porque elas são compatíveis com outras pontas de desempenho do sistema Quad Drive. Isso aqui é muito bom para customização, porque você pode utilizar uma mola mais reforçada para colocar essa ponta de ataque, por exemplo. Então isso torna o jogo mais interessante. No final do dia, na verdade, tudo que a gente quer é se divertir. E uma coisa que a Hasbro mantém no jogo é o ponto principal de diversão de Beyblade Burst, que são as eclosões. Por isso eu quero colocar esse Beyblade para batalhar, eu quero ver ele eclodir bastante na arena. Vamos lá! Vamos começar então os testes de batalha utilizando o Destruction Bellfire. Eu vou utilizar a arena padrão Dynamite Battle da loja Base Store. Se você quer uma arena dessa, eu recomendo muito, tem análise aqui no canal e você pode comprar uma, primeiro link aí na descrição. Como ele é Quad Drive, vou colocar ele na arena Dynamite Battle da Base Store, mas eu vou ter que utilizar aqui Beyblades Speedstorm porque ainda não abri outros Quad Drive. Vamos ver como ele se sai contra o Infinite Achilles. Uou! Ok, Bellfire! Uau, olha esse torneio do Ridge. Foi uma lindíssima batalha. Caramba! Lembrando que ele estava no modo Core Plus, agora eu vou remover a ponta extra aqui dele e deixar no modo de resistência, só para ver como ele se sai. Aqui eles vão pro ataque. Lindas investidas.
Bellfire, é claro, tranquilo no centro da arena, porque afinal de contas ele tá com uma ponta de resistência. Note como a performance muda drasticamente. Aqui ele errou muitos golpes aí, talvez seja um problema pra ele na resistência, a menos que ele consiga derrubar o Bellfire inclinando ele. Só que o Aquiles também é muito alto, pode ser que não dê certo. Deu certo. O próximo oponente vai ser o Curse Saturn e eu coloquei o Destruction Bellfire no modo Apex Plus. Então ele tá aqui com o aro de gravidade na parte de cima, ele tá mais alto, vamos ver se isso vai ajudar a derrubar o Saturn. Uma ponta bem agressiva, ele vai pra cima. Uou! Ele vai pra cima do Saturn. Vamos ver se ele consegue derrubar. Consegue, olha só. Ataques vindos de cima, ótimos para desestabilizar o oponente. Incrível. Agora lancei o Bellfire primeiro para ver se vai dar diferença. Uou! Saturn escapou muito bem ali das investidas do Bellfire. Bellfire parece que vai perdendo a resistência porque tem uma ponta de ataque. Exatamente. Vamos ver como ele se sai contra um oponente de giro à esquerda. Temos o Colossal Helios. Interessantes investidas. Uau! Dá pra ver que o Bellfire é muito leve, mas ele consegue desestabilizar ali um pouco o Colossal Helios, o que é interessante. Vai pra resistência agora, vamos ver como vai se sair. Colossal Helios parece que vai cair primeiro. Não, ele aguentou graças ao Zone. Deixei o driver do Bellfire em resistência agora. Colossal Helios vai pra cima. Pega a borda da arena, padrão. Ah, uma movimentação interessante, cara. A gente aproveita e vê também a performance dos Beyblades na arena da Base Store, que funciona bem. Mas aí o Helios cansou na borda da arena, isso é um problema pra ele, mas se ele consegue desestabilizar o Bellfire tem chances, hein? Parece que é isso que tá acontecendo, mas o Bellfire vence na resistência. Finalizamos com um monstro no ataque, vamos contra o Super Hyperion. Primeiro no modo de resistência, depois eu coloco a ponta do modo ataque. Vamos lá. Super Hyperion é muito legal para ataque, cara. Ele deu boas investidas, mas o Bellfire aguentou bem. Eu tô feliz de ver isso, na verdade. Eu achei que ele ia eclodir um pouco mais fácil. Uou! Foi jogado para a borda, desequilibrou bastante e aí perdeu na resistência. Vai o Super Hyperion. Belíssima perseguição ali no torneio do Reach. Mas na resistência não vai ter como, cara. O Exceed é muito melhor. Exatamente. Olha, no fim das contas, eu tô bem satisfeito com o resultado que nós temos aqui com o Destruction Bellfire. Ele tem performances variadas graças às duas pontas de desempenho que tem e duas alturas de ataque diferentes para você conseguir desestabilizar os seus oponentes de maneira efetiva. E assim, na boa, no fim do dia a gente só quer se divertir com Beyblade. E se tem uma coisa que a Hasbro faz muito bem, é diversão, cara. Então eu tô muito feliz de ter testado esse Beyblade, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esquece de deixar um gostei aí e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E a gente se vê numa próxima. Até lá!